No dia 1º de setembro de 1983, familiares, amigos e colegas de trabalho aguardavam seus conhecidos no saguão do Aeroporto Internacional de Seul, na Coreia do Sul, mas eles nem faziam ideia da notícia que estavam prestes a receber. No telão do aeroporto, o voo 007 da Korean Air, operado por um Boeing 747, aparecia como atrasado, mas ninguém ainda sabia o motivo. Com mais de 246 passageiros a bordo, além dos 23 tripulantes, centenas de pessoas aguardavam ansiosamente por qualquer notícia sobre o status do voo. O Boeing 747, registrado com o prefixo Hotel Lima 7442, havia decolado do Aeroporto Internacional John Kennedy, em Nova York, e tinha como destino a cidade de Seul, na Coreia. O voo previa uma escala em Anchorage, no Alasca, e foi justamente essa proximidade com o território da União Soviética que acabou fazendo com que a viagem tomasse um rumo terrível. Logo após a escala no Alasca, a aeronave acabou tomando uma direção diferente daquela que havia sido planejada, desviando para o norte. Isso fez com que o Boeing se aproximasse de forma perigosa do território dos soviéticos, sobretudo na região da península de Kamchatka e das ilhas de Sakhalina. As aeronaves que passavam por essa região precisavam tomar um cuidado redobrado, já que o trajeto entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul era relativamente simples, porém, passava muito perto das áreas protegidas pelos soviéticos. De forma desavisada, a tripulação do Boeing invadiu o território russo e acabou atraindo a atenção dos militares que cuidavam da segurança daquela região. Tão logo o 747 que operava o voo 007 apareceu nos radares soviéticos, eles tentaram interceptar a aeronave, enviando jatos na direção da península de Kamchatka. Inicialmente, a tentativa não deu certo, mas eles insistiram no objetivo e acabaram capturando a aeronave coreana quando ela sobrevoava a ilha Sakhalina. A aproximação soviética foi feita com 2 aviões Su-15, que receberam ordens para derrubar a aeronave comercial. Seguindo aquilo que foi ordenado, o Major Gennady disparou contra o Boeing, que foi atingido às 18h26 do horário local. De acordo com o que diz o relatório oficial publicado após o desastre, todos os ocupantes da aeronave morreram em decorrência do ataque, a mais ou menos 55 quilômetros de distância da ilha Moneron, entre o Mar de Okhotsk e o Mar do Japão. De volta ao aeroporto de Seul, pouco a pouco, os amigos e familiares começaram a se inteirar do que havia acontecido e o desespero tomava conta do semblante de todos. Ninguém conseguia entender o motivo da barbárie provocada pelos soviéticos. Afinal de contas, mesmo se tratando de um momento conturbado no campo político, o ataque deliberado a uma aeronave civil foi considerado como um ato extremo por parte dos soviéticos, e não demorou para que o incidente tomasse conta dos noticiários. Mais tarde, a partir das investigações, tomou-se conhecimento de que os soviéticos pensavam que a aeronave era de uso militar e que poderia estar realizando algum tipo de missão de espionagem. Pode parecer loucura, mas alguns especialistas defendem que isso até faz algum sentido. Isso porque o Boeing 747, em alguns aparelhos de radar, poderia ser confundido com aeronaves RC-135, modelos amplamente utilizados para missões de reconhecimento. Ao que tudo indica, houve uma certa confusão entre os oficiais russos sobre a natureza do voo que estava sendo interceptado, mas a ordem dada pelo comandante das Forças de Defesa Aérea da União Soviética, Valery Kamensky, foi bem clara: derrubar a aeronave invasora. Assim que recebeu as instruções, o major disparou utilizando um míssil K-8, condenando à morte quase 300 pessoas totalmente alheias à guerra e aos conflitos políticos envolvendo Estados Unidos e União Soviética. Logo após o desastre, a Rússia não colaborou com as famílias das vítimas, que tiveram que velar seus entes queridos em caixões vazios, sem saber se havia sobreviventes ou se o país estava realizando qualquer tipo de investigação para explicar o que havia acontecido.
As notícias demoraram muito para surgir de forma clara, e até hoje há quem diga que alguns passageiros do voo 007 acabaram virando prisioneiros na Sibéria. As informações sobre a caixa preta do avião só começaram a chegar ao Ocidente a partir do final do regime soviético entre 1991 e 1992. E foi aí que muitas respostas surgiram para as famílias. Neste momento, foi revelado que os passageiros não haviam morrido de forma imediata e que aparentemente a aeronave continuou voando por 12 minutos depois de ser alvejada, até que finalmente caiu no mar nas redondezas da ilha de Moneron. Segundo especialistas, muitos passageiros morreram por conta da explosão causada pelo míssil, mas a grande maioria pode ter se afogado ou mesmo sido esmagada pelas próprias estruturas da aeronave. O piloto responsável por disparar os mísseis admitiu mais tarde que foram descumpridas várias normas internacionais sobre aproximações aéreas, no caso envolvendo o voo 007, e que ele recebeu ordens para mentir na televisão após o incidente. O relatório oficial, publicado sobre o ataque, traz a informação de que no dia anterior, uma aeronave espiã dos Estados Unidos realmente havia invadido o território soviético. Naquela ocasião, um RC-135 da Força Aérea Americana invadiu a área utilizando uma rota muito parecida com a do voo 007. Para muitos, isso ajuda a explicar a decisão tomada pelos militares russos, ainda que não justifique. O ataque ao voo 007 da Korean Air teve uma série de consequências, principalmente sanções à União Soviética e limitações no campo onde as aeronaves russas podiam operar. Mas, além disso, o presidente americano na época, Ronald Reagan, acabou optando por liberar para todo o mundo um sistema que até então era utilizado apenas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, o que hoje conhecemos como GPS. Ciente de que essa tecnologia poderia ter sido crucial para evitar o ataque, o presidente tornou o acesso ao GPS mais amplo, pavimentando o caminho para os aplicativos de geolocalização que conhecemos hoje em dia. Em outras palavras, o que nós usamos em nossos celulares atualmente é uma concessão do governo americano. E é justamente por isso que a Rússia e a China não utilizam o mesmo GPS que nós. Lá, são muito mais populares as tecnologias do GLONASS e do BeiDou, e eles fazem questão de manter distância da tecnologia americana. O pior acidente aéreo do mundo, envolvendo uma única aeronave, ocorreu no voo JAL 123. O Boeing 747, que saiu do aeroporto de Haneda, caiu 42 minutos após a decolagem. No dia 12 de agosto de 1985, o 747 já havia realizado 4 voos, e o seu último seria o voo JAL 123, saindo do aeroporto de Haneda com destino a Osaka, uma rota que levaria cerca de 54 minutos. A bordo da aeronave, havia 509 passageiros e 15 tripulantes, totalizando 524 pessoas. Com tudo pronto, às 18 horas e 12 minutos, o 747 decolava pela última vez. Após 12 minutos, a aeronave subiu para 23.900 pés, cerca de 7.284 metros de altura, altitude de cruzeiro que normalmente é exigida para esse pequeno voo. Naquele momento, ocorreu uma vibração, fazendo com que o nariz da aeronave se levantasse. Minutos depois, houve uma descompressão. A antepara de pressão traseira havia se rompido, o que levou a graves danos à parte traseira da aeronave, incluindo a perda do estabilizador vertical. Na cabine, os pilotos ouviram o estrondo e sentiram a explosiva descompressão. Continuando a sequência de danos, a fuselagem da aeronave se rasgou, justamente entre a seção no qual foi reparada no incidente que a aeronave se envolveu anos antes. Sem os controles, os pilotos tentavam de qualquer forma controlar o avião, mas pouco conseguiram fazer para evitar que o 747 logo começasse a descer. Naquele momento, os passageiros, de forma desesperada, buscavam escrever bilhetes para seus entes queridos, enquanto outros
registravam em foto o momento de tensão através de uma máquina fotográfica. Essa foto foi registrada por um passageiro do voo 123 após a descompressão explosiva. Todos na imagem, incluindo a pessoa que a registrou, perderiam a vida minutos depois. Às 18h56, após incansáveis tentativas para salvar todos a bordo, os pilotos pouco puderam fazer para evitar a tragédia. O Boeing 747 acabou atingindo a montanha do Monte de Ozutaka, causando uma grande explosão e vitimando 520 pessoas. Apenas 4 sobreviveram. Devido à grande proporção da tragédia, o resgate não chegou de imediato no local do acidente. Não se imaginava que poderia ser possível ter sobreviventes. Uma das sobreviventes relatou que muitas pessoas poderiam ter sobrevivido se o resgate tivesse chegado mais rápido. Durante as investigações, foi constatado que a causa do acidente foi uma falha técnica causada 7 anos antes, quando aquele pouso mal sucedido danificou a parte traseira da aeronave, o qual passou por uma manutenção imperfeita por técnicos da própria Boeing e acabou se rompendo durante esse voo. O relatório final aponta também que o reparo não estava em conformidade com os métodos aprovados pela Boeing. Para reforçar um anteparo danificado, o procedimento exigido pela fabricante recomenda uma placa de emenda contínua com 3 fileiras de rebites. Porém, os técnicos da Boeing que executaram a manutenção e reparo usaram 2 placas de emenda paralelas. Com isso, devido a ciclos de pressurização durante as sequências de voo que o 747 realizava naquele dia, o anteparo começou a rachar gradualmente perto de uma das 2 fileiras de rebites que a mantinham unida, quando de forma repentina sofreu uma descompressão. A Boeing foi considerada culpada, porém, no Japão, a Japan Airlines foi quem sofreu o maior impacto. Além disso, um gerente de manutenção da Japan Airlines, o qual liberou a aeronave para voo, acabou se suicidando logo após o desastre, a fim de se desculpar pelo acidente. Uma investigação criminal resultou em acusações contra 20 membros da equipe que realizou o reparo na aeronave. No entanto, as acusações foram retiradas depois que a Boeing se recusou a cooperar, citando que a política dos Estados Unidos de não cobrar do pessoal da aviação envolvido em acidentes, a menos que haja intenção de causar danos. No dia 31 de agosto de 1988, um Boeing 727, responsável pelo voo 1141, realizava uma rota doméstica entre os aeroportos de Jackson, no Mississippi, e Salt Lake City, em Utah, ambas localizadas nos Estados Unidos. Durante o trajeto, era prevista uma parada em Dallas-Fort Worth, na região mais ao norte do estado do Texas. A aeronave destacada para essa viagem era um Boeing 727-200 Advanced de prefixo November 473 Delta Alpha, entregue aos cuidados da Delta Airlines em 1973, 15 anos antes do acidente. A aeronave era uma espécie de xodó da companhia e tinha mais de 43 mil horas de voo sem grandes intercorrências. Para realizar o voo, foi escalado o capitão Larry Lon Davis, de 48 anos de idade, que havia sido contratado pela companhia em outubro de 1965. Ao todo, ele tinha acumulado mais de 17 mil horas de voo, sendo mais de 7 mil apenas em modelos idênticos ao Boeing que ele pilotava no dia do acidente, o que mostra que experiência não lhe faltava. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Kerry Kirkland, de 37 anos, com 9 anos de carreira dentro da empresa. Ele tinha mais de 6 mil horas de voo no total, sendo 4 mil em modelos como aquele utilizado no voo 1141. A primeira parte do voo, entre Jackson e Dallas, ocorreu sem maiores intercorrências, sendo que o único registro feito pela tripulação foi a respeito do medidor de combustível, que não estava operando da forma esperada. Durante a escala, o engenheiro de voo realizou suas inspeções
e constatou que, apesar do problema com o medidor de combustível, o voo poderia continuar. Isso porque, de acordo com os parâmetros da Delta, o voo com esse equipamento danificado não impedia a operação da aeronave. Enquanto aguardavam no portão, os tripulantes do Boeing conversavam de forma amigável e bem descontraída sobre vários assuntos. A prática era bastante comum entre colegas de profissão, mas as conversas paralelas deveriam parar logo que os motores do avião fossem ligados. Pode parecer óbvio, mas as autoridades regulatórias precisaram baixar uma norma que determina que os tripulantes evitem conversas paralelas a partir do momento em que os motores fossem ligados. O problema é que isso nem sempre era seguido à risca. Mesmo após o acionamento dos motores, os tripulantes continuaram conversando de forma descontraída, fato que foi comprovado durante as investigações e que certamente contribuiu para o desfecho negativo do voo. O mais bizarro de tudo é que as conversas tratavam, entre outras coisas, de acidentes ocorridos em outros voos, até mesmo utilizando um certo tom de brincadeira, como se estivessem prevendo ironicamente que algo de errado aconteceria com a aeronave que estavam controlando. Quando finalmente os tripulantes receberam a liberação para taxiar, eles passaram à verificação padrão dos equipamentos. Mas, neste momento, mais uma irresponsabilidade foi verificada. Conforme ficou comprovado mais tarde, o primeiro oficial não estava conferindo adequadamente os itens da lista de checagem e, por isso, acabou deixando de perceber que os flaps não haviam sido estendidos a 15 graus, como mandava o manual. Mesmo com os flaps retraídos, em tese, a aeronave ainda poderia ter permanecido no ar, porém, o cálculo da velocidade utilizada na subida deveria ser alterado. Como o piloto imaginava que os flaps estavam na posição correta, esse cálculo não foi feito e o procedimento de decolagem aconteceu como se tudo estivesse ok. Prevendo que esse tipo de coisa pode acontecer, a grande maioria dos modelos de avião conta com um sistema de alarme que avisa quando a aeronave está entrando em processo de decolagem com os flaps na posição errada. O problema é que no caso do voo 1141, o sistema não funcionou. Mais tarde, durante as investigações, ficou comprovado que o sistema de alarme não havia recebido a manutenção adequada por parte da empresa e que a corrosão dos seus componentes impediu que ele funcionasse da forma adequada. Com os flaps retraídos, as asas da aeronave não deram a sustentação necessária para manter a estabilidade da decolagem. E isso fez com que a cauda do Boeing se chocasse contra a pista. Mesmo assim, o avião saiu do solo, mas logo o piloto percebeu que estava quase atingindo um stall. Durante as investigações, os especialistas determinaram que o fluxo inadequado de ar, atingindo o motor, provocou um fenômeno conhecido como stall de compressor, que fez com que os motores emitissem estrondos extremamente altos e começassem a gerar faíscas. O impulso logo caiu e a tripulação percebeu que os motores não estavam respondendo como deveriam e que a situação estava se tornando cada vez mais crítica. À beira de um stall, a aeronave balançava de um lado para o outro, enquanto o capitão fazia o que podia para tentar manter o avião com o máximo de controle possível. O primeiro oficial chegou a pegar seu microfone e tentou emitir uma mensagem de socorro para a torre de controle, mas era tarde demais. Sua voz foi interrompida no meio da frase pelo estrondo resultante do choque da aeronave contra a antena do sistema de pouso por instrumentos. De volta ao solo, o Boeing deslizou por vários metros ao lado da pista, fazendo com que sua asa direita fosse completamente destruída. Quando finalmente parou, o avião estava dividido em 3 partes e uma grande nuvem de fumaça tomou conta do aeroporto de Dallas Fort, indicando que um grande incêndio havia começado. Milagrosamente, nenhum dos passageiros morreu de forma imediata com a queda do avião, mas o pesadelo estava apenas começando. Com o incêndio crescendo rapidamente nos destroços, as pessoas entraram em uma verdadeira luta pela sobrevivência, onde cada segundo podia ser crucial.
Infelizmente, 2 comissários e 11 passageiros que tentavam se dirigir para uma das saídas foram totalmente cercados pela fumaça e morreram em decorrência da inalação de monóxido de carbono. A 14ª vítima fatal foi um homem que havia conseguido escapar dos destroços, mas decidiu entrar na fumaça novamente para salvar sua família. Hospitalizado com queimaduras graves, ele faleceu no hospital depois de 11 dias brigando pela vida. O relatório final do acidente, publicado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, destacou, dentre outros fatores, a falta de responsabilidade dos tripulantes durante o voo. Apesar das regulamentações de voo exigirem uma cabine de comando estéril durante a decolagem, ou seja, sem conversas paralelas, essa regra não foi obedecida durante o voo 1141, como comprovaram as gravações da Caixa Preta. A Delta Airlines demitiu todos os pilotos envolvidos no evento, mas a própria empresa também foi responsabilizada pelas autoridades. O documento também mencionou que o problema com os flaps foi crucial para o acidente e que esse problema se somou com o defeito nos alarmes, que não avisaram que a configuração para a decolagem estava equivocada. Desta forma, por uma sucessão de falhas técnicas que poderiam ter sido evitadas com uma manutenção adequada, bem como erros humanos, 14 pessoas acabaram perdendo suas vidas nessa tragédia. Eu vou ficando por aqui e lhe agradeço por ter ficado conosco até o final. Aqui do lado, deixo mais um vídeo da nossa série Os Piores Desastres Aéreos. Estou te esperando lá.